Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional. Graças a Deus, segunda-feira, segundo dia da semana, né? E o tema hoje é primeiro o louvor. E a gente vai ler Esdras 3, do 1 ao 6, que diz o seguinte: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sob ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porque ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. O tema, primeiro louvor, e o destaque é o versículo 6. Começaram a oferecer ao Senhor o holocausto antes mesmo de lançarem os alicerces do templo. Iniciar uma ONG de apoio para adultos estava fora dos meus planos. E quando me senti chamado a fazê-lo, tive muitas perguntas. Quem a financiaria? Quem ajudaria a montá-la? A maior ajuda não veio de um livro de gerenciamento de negócios, mas de um livro bíblico. O livro de Esdras é leitura essencial a quem Deus chama para fazer algo. Relata sobre como os judeus reconstruíram Jerusalém após o exílio. Apresenta como Deus promoveu por meio de doações públicas e recursos governamentais. E como os voluntários e empreiteiros fizeram o trabalho. Mostra a importância do tempo de preparação, com a reconstrução só começando no 2º ano do retorno deles. Esdras 3:8. E como a oposição pode surgir no capítulo 4. Mas para mim, em particular, algo na história se destacou. Um ano inteiro antes de começar qualquer construção, os judeus erigiam o altar. O povo adorou antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor. Versículo 6. A adoração veio antes. Deus o chama para começar algo novo. Deus tem te chamado para começar algo novo. Sejam bem-vindos, gente. O princípio de Esdras é contundente. Quer iniciemos uma ONG, estudo bíblico, projetos criativos ou nova função no trabalho. Até mesmo um projeto concedido por Deus pode desviar nossa atenção dele. Portanto, concentremos-nos primeiramente em Deus. Antes de trabalhar, adoremos, né? Então, esse texto que fala primeiro o louvor, que é o tema dele, nos faz refletir da importância de que qualquer coisa que formos fazer, qualquer projeto que formos projetar, antes de colocarmos em prática, devemos adorar ao Senhor.
devemos consagrar ao Senhor, devemos colocar em primeiro lugar a adoração a Deus. Vou até além, devemos perguntar a Deus se o que vamos fazer vai adorar o nome dele, porque cada atitude que tomamos, né, nas nossas vidas, né, cada vez que temos a possibilidade de agirmos diferenciadamente, nós podemos louvar ou não o nome de Deus através das nossas atitudes, né? Então, que a gente possa buscar ter atitudes dignas de pessoas que falam que somos, nós falamos que somos cristãos, que cremos em Cristo. Então, não estou falando de religião, estou falando de pessoas que creem em Cristo, que são cristãs, né? Porque creem em Cristo. E nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. Precisamos, diante das situações, diante dos nossos planos, colocar Deus à frente disso tudo. Adorar a Deus em nossas atitudes. Sabe uma coisa que eu aprendi e que se tornou um hábito na minha vida? Quando eu faço compras, eu consagro tudo ao Senhor. Quando a gente come aqui em casa, na hora do almoço, a gente consagra novamente para não perdermos o hábito. Porque às vezes vamos comer fora e a gente esqueceria de consagrar se a gente não tivesse o hábito em casa. Então, tudo que formos fazer, a gente deve consagrar. Tudo que entra dentro do nosso lar, a gente deve consagrar. Isso é uma maneira de adorar a Deus. Dizer, Senhor, Tu és o dono da minha vida e tudo que tem aqui é consagrado a Ti. Porque isso é espiritual e isso é digno. Porque se eu tenho um Deus, se eu tenho um Senhor, Ele é dono de todas as coisas nas nossas vidas, na minha vida. E a pergunta de reflexão essa noite é: por que os judeus construíram primeiro o altar antes de reconstruir a cidade? A adoração pode se encaixar na sua rotina? Na sua rotina diária, você pode encaixar a adoração? Por que os judeus construíram primeiro o altar? Porque eu creio que diante de todas as circunstâncias que eles já tinham vivido, eles já tinham aprendido que primeiro se deve adorar a Deus e depois fazer qualquer coisa. Até porque para que a cidade não fosse destruída novamente, para que eles pudessem ser fortalecidos na presença do Senhor, e não ceder mais à adoração aos falsos deuses, né? E a outros deuses e outras culturas, e não se deixar misturar mais, como era ou já tinha ocorrido antes. Então, que a gente venha refletir sobre isso. A adoração pode se encaixar na minha rotina? Eu posso encaixar a adoração na minha rotina? As pessoas pensam que adorar louvar apenas. Não. Adorar, a gente adora o tempo inteiro quando a gente diz não para o pecado, quando a gente estende a mão ao nosso próximo. É uma forma de adorar a Deus. Porque existem textos que falam que tem um texto que fala, deixa eu lembrar aqui, serviram a mim quando vocês me deram de comer, como me deram de beber. Aí os discípulos perguntam: Senhor, quando foi que a gente te deu de comer, de beber? Ele: quando vocês assistiram as viúvas, quando vocês visitaram os enfermos, os encarcerados, vocês estavam fazendo para mim.
E tem um outro texto, eu não sei, olha, quem é bom de Bíblia, assim, de lembrar os endereços é meu esposo, eu não sou. Eu sou boa de lembrar a palavra lá, que diz que, até perdi aqui, que esse texto, tem esse texto que fala, né, que quando me deram de comer, como me deram de beber, e aí os discípulos perguntam, quando eles fizeram a esses pequeninos, né, quando vocês fizeram as viúvas, quando vocês visitaram os encarcerados, vocês estavam fazendo para mim. Ah, lembrei. E tem um texto que diz que tudo que forem fazer, faça como para o Senhor, né? E às vezes a gente se sente assim que as pessoas estão explorando a gente, ou que a gente está sobrecarregado. Ok, normal, a gente pode ter esse sentimento. Mas se a gente pensar que tudo que a gente faz, a gente está fazendo para o Senhor, fica mais leve, sabe? Seja na igreja, seja em casa, né? Hoje em dia a vida da gente é tão corrida, a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, o tempo parece estar remido, né? As 24 horas parece que são 12 horas. E às vezes a gente queria ter mais tempo, se tivesse mais 24 horas seria excelente para a gente conseguir dar conta de tudo que a gente se organiza para fazer naquele dia. Será que sou só eu, gente, que tem essa sensação de que parece que o tempo está remido, que não dá tempo mais como era antes de se fazerem as coisas? Será que é só comigo? Diz aí se você sente isso no seu coração, assim, você parece que ficou faltando mais algumas horas do dia para você concluir tudo que você queria fazer? Ou é só comigo que isso está acontecendo? Responde aí, gente, no chat. Você tem essa sensação de que as 24 horas parece que não são mais como era antes, há 10 anos atrás? Parece que eu fazia tanta coisa há 10 anos atrás nessas 24 horas e agora tanta coisa aqui no sítio, eu não paro, gente. Eu não paro. Eu sempre descansei depois do almoço. Os meninos estão de férias e eu não descanso. E mesmo assim, olha a hora que eu estou gravando a live, ainda vou baixar essa live, vou postar aqui nessa plataforma e nas outras duas. E sabe Deus a hora que eu vou dormir. E eu tô aqui, ó, meu livro aqui, ó, para eu ler. E tem o outro livro que eu tô terminando, falta 10 páginas no computador. E às vezes a gente quer render mais, quer que as coisas, sabe? Só Cristo. Então, a adoração pode se encaixar na sua rotina? Glória a Deus, pode. Pode se encaixar na nossa rotina, porque tudo que fazemos seja para a glória de Deus. Que tudo que nós possamos fazer, as oportunidades que Deus nos dá de ouvir alguém, de dar um conselho, de orar com alguém, de dar uma vez na fila para uma pessoa de mais idade, de dar o lugar no ônibus, que todas as oportunidades que o Senhor nos dá, que a gente que se diz cristão, que a gente possa adorar a Deus em cada atitude que tivermos, sabe? Porque muitos de nós têm sido motivos de vergonha. Cauã Jefferson, seu genro. Seu esposo. Oi, Maria de Fátima, a gente vai orar, tá bom? Então, eu queria abrir agora para que a gente possa estar vendo alguns pedidos, se você tiver aí, para a gente estar orando, tá? Eu vou orar geralzão, vou orar por todos que entraram nessa live aqui, nem por um segundinho. Mas se você tiver um pedido especial, assim como a Maria, né, vamos estar aqui em unidade orando. Aí você escreve aí rapidinho, porque na hora que eu fechar meus olhos para orar, eu não olho mais pro chat, tá? Só vou ver o seu pedido quando eu for baixar a live, que aí eu tenho acesso lá, tá bom? Mas vou estar orando. Fica aí, Maria Fátima.
Clauane, Cauã e Jefferson. Você é a mesma pessoa que tinha me pedido oração um tempo desse, né? Eram os mesmos nomes. E tinha o genro. Mais alguém, gente, tem algum pedido? Vou orar, hein? Vou fechar os olhos, vou orar. Não vou ver mais. Amém. Oremos. Oremos. Feche seus olhos aí, vamos. Deixa eu ver se é pedido. Não. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, entramos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nos cobre com Teu sangue, Senhor, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Senhor, nós consagramos esta noite a Ti, Senhor. Consagramos as nossas vidas a Ti, Deus. E eu clamo a Ti, Senhor, por cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo, Senhor. Que o Senhor venha alcançar seus corações, possa alcançar o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ter sede de Ti, buscar mais a Tua face e a Tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas a paz que excede todo entendimento. Dentro dos nossos lares, que haja unidade, comunhão, Senhor. Que haja, Senhor, essa paz. Que haja, Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, curar toda depressão, toda ansiedade, toda insônia, Deus. Em nome de Jesus, vai entrando com providência, curando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, porque somos trinos, como assim o Senhor é, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, se há alguém, Senhor, enfermo, Senhor, que o Senhor venha com essa cura. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti especial, Pai, pela Clauane, o Cauã e Jefferson, Senhor, o esposo da Maria Fátima. Ó Deus, entra com providência aí dentro deste lar. Vai trazendo, Senhor, a calmaria, vai trazendo paz, Senhor, ao coração desta mãe que clama, Senhor. Vai trazendo paz, Senhor, neste leito matrimonial. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Senhor. Aquilo que a Tua serva, Senhor, a Sua filha tem clamado e colocado diante de Ti. Ó Deus, que haja tratamento dentro desta casa, o tratamento do Senhor, para que haja salvação, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, alcançar os nossos corações. Que nós possamos alegrar-te, Senhor, com as nossas atitudes. Que possamos, Senhor, em adoração a Ti, em primeiro lugar, todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a cada dia mais a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, crendo que o Senhor nos concede algo diferenciado nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Nos dê também, Senhor, uma terça-feira abençoada, cheia da Tua presença, que tudo aquilo que nós temos planejado para este dia, que o Senhor venha conosco, Senhor, à frente de tudo, abrindo portas, abrindo janelas, abrindo caminhos, Senhor, que são necessários para que possamos ser bem-sucedidos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga amém. Escreve aí amém, gente. Se você recebeu essa oração, diga aí amém. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Para quem não me conhece, sou Viviane, eu divido o meu devocional do livrinho todos os dias, mais ou menos nesse horário, aqui na live, tá? Então, sejam bem-vindos. Se você gosta desse conteúdo, se gostou da live, tem muitos outros temas lá no meu perfil, me segue aí, tá bom? Curte lá, comenta que eu vou responder. Vai ser bênção.
Deus abençoe vocês, família. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Amém, Maria. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.